Olá! Esse vídeo é para quem gosta e quer saber mais sobre Feng Shui, mas o Feng Shui verdadeiro, não é? O Feng Shui tradicional. Hoje a gente vai falar dos 5 elementos, ou das 5 fases, e a relação que essas 5 fases têm com o corpo humano. Lembrando que a casa da gente é mais ou menos como o nosso corpo, né? Como o corpo humano. A gente sempre fala aqui no nosso canal que a gente tem 3 casas: nosso corpo, a nossa casa de tijolos e concreto, né, ou madeira, e o planeta. São 3 casas. A gente tem que cuidar bem das 3 casas, né? A gente precisa se preocupar com as 3 casas. Então, como o nosso corpo é a nossa primeira casa, vamos procurar cuidar bem dela, né? Vamos cuidar bem da nossa primeira casa. Vamos cuidar bem do nosso corpo, gente. A filosofia oriental, a metafísica oriental, é uma árvore com vários galhos. A acupuntura é um galho. A astrologia oriental é um outro galho. A medicina chinesa é mais um. As artes marciais são outros galhos e o Feng Shui também é um galho. Todas essas técnicas e métodos se baseiam nos mesmos princípios e conhecimentos. Podem ser técnicas diferentes, mas todas elas têm o mesmo DNA da árvore principal, né? Todos esses galhos têm o mesmo DNA da árvore principal, pertencem à mesma árvore. Todo esse conhecimento compartilha os princípios do Yin e Yang, o princípio a dinâmica dos 5 elementos, o conhecimento, não é, dos trigramas, em outras palavras, não é, como o Qi flui em todas as coisas. Né? O princípio do Yin e Yang, a dinâmica dos 5 elementos e os trigramas são, na verdade, como uma linguagem que permite a gente entender o fluxo natural do Qi, como o Qi flui em todas as coisas. Então, hoje aqui, atendendo a pedidos, né, vamos falar um pouco dos 5 elementos, das 5 fases e a relação dessas fases com o corpo humano. Qualquer acupunturista ou qualquer um que esteja aplicando a medicina chinesa, muito provavelmente vai poder falar disso muito melhor do que eu. Mas vamos lá mesmo assim. Antes, porém, lembra de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal aqui, se você ainda não estiver inscrito, né? Ok? Uma vez feito isso, vamos então agora falar das 5 fases ou dos 5 elementos, como você preferir. Claro que você já ouviu falar nos 5 elementos da filosofia oriental: terra, fogo, metal, madeira e água. Né? O nome certo é Wuxing. Wu significa 5, né? E Xing, na verdade, Xing, na verdade, não significa elemento, ou pelo menos não significa apenas elemento. Né? Xing significa uma série de coisas. Xing significa movimento, processo, fase, comportamento, habilidade, conduta, talento, enfim. Xing é um conceito, é uma ideia. Né? Da mesma maneira que o conceito de Yin e Yang permeia toda a filosofia oriental, o conceito dos 5 elementos, né, a dinâmica dos 5 elementos ou das 5 fases, é a base do entendimento da medicina chinesa, da acupuntura, a astrologia oriental e do Feng Shui também. O termo elemento, né, pressupõe, que a gente usa aqui no Ocidente, né, esse termo elemento, pressupõe uma substância passiva, né, sem movimento. Esse termo vem dos gregos, vem lá de Aristóteles, né, o grande sábio grego. Né? Na filosofia grega, os elementos são os constituintes básicos da matéria. Você já ouviu falar dos elementos da astrologia ocidental, né? Aqui, né? Terra, fogo, água e ar. Esses são os elementos da matéria mesmo, né? São os elementos usados no mundo esotérico aqui no Ocidente. Mas os 5 elementos, ou as 5 fases, ou os 5 movimentos da metafísica chinesa são terra, fogo, metal, madeira e água. Não tem nada, esses elementos não têm nada a ver com os elementos dos gregos, né? Da filosofia grega: água, fogo, terra e ar. A gente sempre repete isso aqui no canal porque muita gente confunde isso. Toda hora as pessoas fazem essa pergunta: eu sou do elemento ar, como é que isso tem no Feng Shui? São coisas completamente diferentes. Isso é muito importante saber. Né? Os nomes são parecidos, né? É compreensível, bem compreensível,
compreensível a confusão. Os nomes são parecidos, mas os dois conceitos são conceitos diferentes, com significados diferentes e, obviamente, né, as aplicações são completamente diferentes. Aqui, então, a gente está falando da dinâmica dos 5 elementos da metafísica chinesa, não tem nada a ver com os gregos. Na China, os 5 elementos não são os constituintes básicos da matéria, né, como a gente já estava falando. Eles são 5 processos, são 5 qualidades, são 5 propriedades, 5 transformações, melhor ainda, né, isso. 5 transformações, enfim, são 5 fases de um ciclo que tem a capacidade de modificar um fenômeno, uma situação. Os 5 elementos representam 5 qualidades diferentes de forças da natureza. Melhor assim. Quando essa teoria surgiu, ela surgiu depois da teoria do Yin Yang. A gente está falando disso aproximadamente 700 ou 800 anos antes de Cristo, né? Os 5 elementos representam 5 direções diferentes de movimentos naturais. Feng Shui lida com o movimento, com as energias naturais, com as energias do universo, da natureza, que estão em todos os ambientes. Então, esses 5 elementos representam essas 5 direções diferentes de movimentos naturais, né? A madeira, por exemplo, né, representa um movimento expansivo. O metal, o movimento contraído, quase que invertido, né? A água representa um movimento descendente, sinuoso, né? O fogo indica um movimento ascendente, né? Vibrante, né? A terra representa a neutralidade, a estabilidade, o equilíbrio. Cada um dos 5 elementos representa também uma estação climática, né? A madeira, como obviamente você já imaginou, né, corresponde à primavera, o metal ao outono, a água ao inverno, o verão ao fogo, né, claro, né? E por que isso é importante, né? Porque assim você começa a entender que, dependendo da época do ano, dependendo da estação do ano que a gente estiver, alguns órgãos do nosso corpo vão estar mais fragilizados do que outros. Outros, ou eventualmente vão responder melhor. Dependendo da época, alguns órgãos do nosso corpo podem estar mais sensíveis ou não. Dependendo da época, né, da estação climática, você pode estar mais propenso a ter uma doença, um tipo de doença, melhor dizendo, né? A Terra, né, nós falamos das 4 estações e 4 elementos. Então, a Terra é o 5º elemento, né? A Terra não está associada a nenhuma estação climática em particular, porque ela é o centro de tudo, é a estabilidade, é o equilíbrio. Mesmo assim, na medicina chinesa, né, isso é considerado, no Feng Shui, na metafísica chinesa, melhor dizendo, né, a Terra é considerada, né, que ela se associa a um período entre as estações, entre todas as estações, né? Mais ou menos 18 dias. Né? Você vai encontrar em textos antigos, né, quando você começa a estudar realmente, né? Se você estiver estudando medicina chinesa, por exemplo, você vai encontrar isso facilmente. Né? Você vai encontrar em várias fontes, inclusive, que a Terra está associada aos 18 dias finais de cada estação. Os 5 elementos dessas 5 fases, a água é a base de toda a sequência desse processo de interação. Não vamos dizer que é o elemento mais importante, mas é a partir da água que tudo se estabelece. Né? Esses elementos, os 5 elementos, se interagem entre si. Né? Eles vão mais ou menos se transformando uns nos outros. Né? Enfim, nesse processo a água assume um papel de vital importância. Né? Cada um dos 5 elementos está associado, os 5 elementos ele está associado a órgãos, a tecidos, sabores, emoções do corpo humano. Né? A água está associada ao rim, à bexiga. A madeira está associada ao fígado e à vesícula biliar também. Né? O fogo está associado ao coração e ao intestino delgado. O metal está associado ao pulmão, ao intestino grosso. A terra está associada ao baço e ao estômago, né? Ao pâncreas também. Esse quadro que você vai poder ter uma visão geral, uma espécie de resumo da relação dos elementos com o corpo humano. Olha só essa tabela, esse quadro aí. Agora vamos dar uma olhada, continua olhando a tabela aí, mas vamos dar uma olhada também em algumas características desses elementos. Né?
O Qi da água é descendente. A água sempre sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Ela não sobe, a água não sobe. A água é sinuosa, liberal, ondulada, persistente, mas ela sempre é descendente. A energia da água é descendente. O Qi da água é descendente. O Qi da madeira é ascendente, vigoroso, expressa crescimento, expansão, precisa de luz, não é? Como uma árvore que procura crescer em direção à luz, né? Ela é ambiciosa, cresce verticalmente, né? Ela tem essa necessidade de luz, né? De expansão. O Qi do fogo é radiante, é quente, vibrante, se espalha em todas as direções, né? O Qi do metal é maleável, frio, afiado, interioriza, uma contração, né? O Qi da terra é atrativo, concentrador, expressa apoio, suporte, estabilidade, como a gente falou, equilíbrio, né? Quando o Qi está em forma de matéria ou em cor, ele se apresenta da seguinte maneira, né? A água possui a forma ondulada ou indeterminada, né? Nas cores preta ou azul escuro. É importante essas cores. Madeira possui a forma retangular, com tons verdes ou azul muito clarinho, né? O tom verde é o predominante. Fogo possui a forma triangular, com pontas, expresso nas cores vermelhas, púrpura, rosa, assim, né? Metal possui o formato esférico nas cores branca e cores metálicas, né? Como dourado, prateado, cinza também. Terra tem o formato quadrado e cúbico, né? Nas cores marrom, amarela, bege, por aí vai. Agora, antes da gente se aprofundar um pouco mais no corpo humano, vamos voltar ao conceito do Yin e Yang, que é, sem dúvida, muito importante. Na lógica chinesa, o conceito de Yin e Yang é completamente diferente do nosso sistema de pensamento aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente, a gente se habituou com a lógica grega, mais uma vez, né? Precisamente a lógica grega de Aristóteles, não sabe Aristóteles, né? Onde prevalece o quê? A oposição dos contrastes, né? Ou seja, ou é uma coisa ou é outra, né? As duas formas não podem coexistir na lógica ocidental, né? Na nossa filosofia, os opostos não podem coexistir, né? São opostos. Na nossa lógica, os opostos não podem existir simultaneamente, ou seja, ou é uma coisa ou é outra, é o que a gente estava falando. Isso parece bastante lógico, inclusive, e na verdade é lógico mesmo, né? Mas no conceito oriental, os opostos yin e yang representam qualidades opostas, mas complementares. Yin e Yang são duas fases de um único movimento cíclico contínuo. Olha só, em nenhum momento a gente está dizendo que Aristóteles está errado, nada disso, né? Não estamos apresentando, nós estamos aqui, nós estamos falando que a visão grega está errada, nada disso. A gente está apresentando uma visão diferente, a visão oriental é diferente, né? O que eu quero dizer é que uma situação pode se apresentar de um jeito e de um outro jeito, completamente diferente, oposto até, dependendo da perspectiva divisada. Dependendo do jeito que você olha para uma situação, duas possibilidades podem existir simultaneamente. Uma situação ou mesmo uma emoção pode ser, ao mesmo tempo, yin e yang. Essa é a ideia, né? O conceito chinês é radicalmente diferente do conceito ocidental, né? Yin e Yang representam qualidades opostas, mas também complementares, como a gente falou, né? Cada coisa ou cada fenômeno pode existir por si mesmo ou pelo seu oposto. É um pouco complicado no começo, mas depois você vai pegando a ideia. Se Yin e Yang são opostos, a união dos dois forma o quê? Uma entidade equilibrada, neutra. Na medicina chinesa, tudo é classificado nesses dois jeitos. Por isso que é importante, que a gente está falando do corpo humano, é importante lembrar a ideia do Yin e Yang. Manter a ordem e a harmonia no universo é também manter a ordem dentro do nosso corpo, né? É importante isso. Significa manter constantemente isso, o Yin e Yang em equilíbrio no nosso corpo. Yang representa a fase de crescimento, movimento, e Yin representa a fase de declínio, repouso, né? Toda a vida flui através desse modelo de crescimento e declínio, expansão e contração, movimento e repouso. Durante o dia a gente está em atividade, à noite a gente está em repouso. Assim,
Tudo isso se resume nesse modelo de crescimento e declínio, contração e expansão, movimento e repouso, atividade e repouso. Sem a escuridão não há luz, sem frio não há calor. Você não pode morrer se não estiver vivo. Não tem como ter pausa se você não estiver em movimento. Então, sem yin não há yang. Sem yang não há yin. Um depende do outro. São opostos, mas complementares. A interdependência dessas forças revela que é do partir de uma, do partir de uma que depende o retorno da outra. Enquanto uma caminha para o seu destino, não é? Para o ponto final, a outra busca o começo. Todo esse conhecimento surgiu da observação paciente dos fenômenos da natureza. Né? A mudança das estações do ano, a mudança do dia para a noite, enfim, a alternância cíclica que existe na natureza. O dia corresponde ao padrão Yang, claro. Né? Então, a noite corresponde ao padrão Yin. A atividade se refere a Yang, repouso se refere a Yin. A gente precisa entender que um ciclo, isso é importante, que um ciclo corresponde a um movimento que se repete numa ordem determinada. Não é um movimento que ocorre a esmo, assim, de qualquer maneira. Um ciclo segue um padrão, segue uma ordem. Yin e Yang são dois estágios de um movimento cíclico. O dia segue lugar à noite. Depois isso se inverte, a noite cede lugar ao dia. Mas nada acontece a esmo. Não acontece sem querer. Nada acontece por acaso. A gente já disse isso. Né? O dia não pode se transformar em noite a qualquer momento. Existe um padrão, existem regras. Tá? O dia, que é Yang, só começa a se transformar em noite depois que o dia atinge o seu pico, o seu máximo, o ponto máximo do dia, o ponto máximo de Yang. Né? A mudança acontece quando as coisas estão amadurecidas. Depois que o dia atinge o seu ponto máximo, meio-dia, não é? A partir desse momento ele começa a ceder lugar, ceder a sua posição. A noite começa no primeiro segundo após o meio-dia. Nesse momento o dia começa a perder força e a noite começa a ganhar força. Os dois estágios intermediários dos pontos máximos de Yin e Yang não são pontos neutros, como você pode estar pensando. Né? Eles pertencem ou ao Yin ou ao Yang. Né? Naquele movimento de Yin e Yang, né? Você está de um lado, ou é Yin ou é Yang. Eles não são intermédios, não são pontos neutros. Não existe isso. Tá? É um ponto que está ou é Yin ou é Yang. Né? Eles pertencem ou ao Yin ou ao Yang. Eles estão se transformando, mas eles não são posições neutras. A primavera é Yang. A madrugada, a aurora, é Yang. O outono é Yin. Assim como o crepúsculo, o ocaso do sol. Então, Yin e Yang representam estágios diferentes em um eterno processo de mudança e transformação de todas as coisas no universo. Tudo passa por fases cíclicas. As fases da Lua, por exemplo, ou um lago que congela no inverno e se torna líquido no verão. Durante o dia, a água evapora e se transforma em vapor, depois pode se condensar novamente. Então, a forma das coisas também se modifica nesse processo. Onde Yin e Yang representam o estado mais rarefeito, imaterial e de uma substância, né, vamos dizer assim, é a energia, né, pode ser o espírito, se você quiser colocar dessa maneira. Yin representa o estado mais denso, mais material, é a matéria, é o corpo. Tudo contém Yin e Yang, tudo no universo está em um equilíbrio dinâmico, mas constantemente variável. O que eu quero dizer é que as coisas não ficam 50% Yin ou 50% Yang. Isso é um equilíbrio dinâmico. Então você pode ter uma preponderância, isso é importante, aqui quando a gente já vai falar do corpo humano. Você pode ter uma preponderância de Yang ou uma preponderância de Yin. Então quando um aumenta, o outro é consumido, diminui, exatamente para preservar o equilíbrio. Quando o dia termina, o Yang diminui e o Yin aumenta. Na primavera, o Yin diminui, o Yang aumenta. A gente observa isso no nosso corpo também. Aliás, principalmente no nosso corpo. A medicina chinesa é baseada nisso. Quando o tempo está quente, Yang, aí a gente começa a suar, Yin. Isso acontece para equilibrar a temperatura do corpo. Se uma pessoa estiver com uma doença aguda,
essa doença é considerada Yang. Se a doença for crônica, ela é considerada Yin. Quando uma doença for causada por um estilo de vida, ela será Yang. Se for oriunda de uma constituição natural da pessoa, né, do corpo físico, hereditário, ela é Yin. Então a gente deve se preocupar mais com o equilíbrio de Yin e Yang em tudo que a gente faz, até para evitar uma mudança rápida entre Yin e Yang, que pode ser prejudicial, né? A gente diz isso porque esse processo vai acontecer, vai haver a compensação. O ideal é que ela ocorra de modo lento, pacífico, previsível até, né? Todas as coisas são expressões diferentes da unidade, dessa unidade. Nada é estático, tudo muda. Todos os antagonismos são complementares. No nosso corpo, todos esses sistemas, todos os sistemas, né, pertencem ou ao Yang ou ao sistema Yin, ou é um sistema Yang ou é um sistema Yin. Os sistemas Yang do nosso corpo transformam, digerem e eliminam substâncias impuras dos alimentos e fluidos que a gente ingere. Presta atenção, vou repetir. Os sistemas Yang do nosso corpo, tem sistema Yang e sistema Yin. Os sistemas Yang, eles transformam, digerem e eliminam substâncias impuras dos alimentos e fluidos, né, do que a gente ingere. Os sistemas Yin do nosso corpo, eles estocam, armazenam as essências puras, né, as boas, né, que são o resultado do processo de transformação que os sistemas Yang fazem. Sistemas Yin armazenam a essência, né, a energia, que são o resultado do processo de transformação dos sistemas Yang. Está entendendo? Então, os dois sistemas são necessários um ao outro. Então, olha só. Os sistemas Yang, lembra? Yang está relacionado à atividade. Então, os sistemas Yang estão constantemente sendo enchidos, né, preenchidos e esvaziados, transformando, separando e eliminando os produtos alimentares para o quê? Para a produção do Qi no nosso corpo. Os sistemas Yang estão em contato com o exterior. Estômago, intestino, bexiga. Por quê? Eles recebem produtos do exterior, né, e transformam ou eliminam. Estão em contato com o exterior. Os sistemas Yin não. Ao contrário, eles não transformam nada, não digerem nada, não eliminam nada. Mas eles estocam, eles armazenam a essência que foi retirada dos alimentos pelos sistemas Yang. Eles estocam as substâncias vitais, ou seja, o Qi, sangue, os fluidos corpóreos, eles estocam dessa maneira. Os sistemas Yin não têm contato com o exterior. Não importa muito o quão complexa uma situação possa se apresentar, tudo pode ser resumido na natureza básica do Yin e Yang no nosso corpo. Ou em qualquer lugar, né? Mas a gente está falando do corpo, né? O excesso de Yang pode se manifestar como calor, por exemplo, né? O Yin, então, vai se manifestar se um é calor, o outro é o quê? Frio, né? Então, uma pessoa com excesso de Yang vai sentir calor, e uma pessoa com excesso de Yin vai sentir frio. Agitação, insônia, nervosismo, tremores indicam o quê? Excesso de Yang. Por outro lado, o quê? Um comportamento quieto, uma certa imobilidade, sonolência, indica excesso de Yin. Sintomas de secura nos olhos, secura na garganta, a pele seca, indicam excesso de Yang, ou deficiência de Yin. E, por outro lado, o excesso de umidade nos olhos, olhos lacrimejantes, né, secreção nasal, pele oleosa, indicam excesso de Yin ou deficiência de Yang. Você vê, todos os sintomas e sinais podem ser interpretados dessa forma, como uma perda de equilíbrio entre Yin e Yang, ou excesso, ou de um excesso ou uma deficiência do outro, né? A gente preparou, de uma forma bem simples, né, sem muita preocupação, essa tabela aí que mostra um pouco algumas manifestações clínicas, né, aí para você ver. Olha só, dá uma olhada nessa tabela.
Ok? Bom, olha só, vamos voltar para cá. Agora que você pode imprimir essa tabela, tirar, fotografar, guardar essa tabela para você, é interessante. Ela é uma, não, isso é só uma tabela resumida, né? Não tem muito. Enfim, agora que você já entendeu bem esse conceitinho, bem entendido, né? Vamos voltar aqui agora para o que a gente estava falando, o que a gente quer falar, que são as 5 fases, os 5 elementos. A dinâmica dos cinco elementos é essencialmente um estudo de movimento de energia. Isso é importante. As 5 energias mudam de uma para outra. Então, como é que isso acontece? Tem ciclos, né? Esses ciclos mostram como os elementos podem se relacionar uns com os outros. Vamos ver o primeiro ciclo que a gente é importante, né? Ciclo de depende da tradução, depende como as pessoas colocam isso, né? Ciclo de produção, ciclo de geração, ciclo de fortalecimento. Eu prefiro o ciclo Chang. Na sequência, cada elemento, olha esse ciclo, cada elemento gera ou alimenta o elemento seguinte. Madeira alimenta o fogo, fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água, que por sua vez alimenta a madeira. Esse é um processo natural. Não raramente você vai ouvir que a madeira é filha da água, ou que o metal é filho da terra, o fogo filho da madeira, a terra é filho do fogo, e assim vai. Né? Já entendeu, né? Esse é o ciclo Shen. Tem um outro ciclo também muito importante, é o ciclo de controle, né? Ou ciclo Q. Nessa sequência, cada elemento controla o outro, na mesma medida que é controlado por um outro. Então, a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal controla a madeira. Essa sequência de controle, que à primeira vista soa como uma coisa ruim, essa sequência assegura que um equilíbrio seja mantido entre os 5 elementos. Não tem nada de ruim nisso, não. Isso é uma coisa natural. Tá? Existe também um relacionamento entre essas duas sequências, controle e geração, né? Sheng e Que. Né? Olha só, a madeira controla a terra, mas a terra gera o metal que controla a madeira. Mais ainda, a madeira controla a terra, mas a terra é gerada pelo fogo, que é gerada pela madeira. Dessa maneira, um equilíbrio de autocontrole é sempre mantido. Vamos ver mais um ciclo. Né? Um outro ciclo importante é o ciclo de enfraquecimento. A gente vai usar muito esse ciclo no Feng Shui. É importante você conhecer isso no teu corpo também. Ele funciona como sendo o ciclo de geração, o ciclo Sheng, ao contrário. Ou seja, é o caminho inverso do ciclo de geração. Então, como a madeira alimenta fogo, muito fogo pode enfraquecer a madeira. Muita água enfraquece o metal, muita terra enfraquece o fogo, muita madeira enfraquece a água também. Tem mais um outro ciclo também importante para a medicina chinesa, a acupuntura, é o ciclo chamado ciclo de lesão. Essa sequência acontece na ordem inversa do ciclo de controle. Assim, a madeira lesa o metal lesa o fogo lesa a água lesa a terra e a terra lesa a madeira. Tem mais um outro ciclo também que a gente usa, é o ciclo de excesso de trabalho. Isso é muito comum na medicina chinesa. Esse ciclo segue a mesma sequência do ciclo de controle, mas nesse caso um elemento controla excessivamente o outro. Então acaba provocando a diminuição do outro elemento. Como ele é muito excessivo, ele é muito intenso, ele lesa, né, ele tem um excesso de trabalho, por isso que se chama ciclo de excesso de trabalho, então ele diminui o outro elemento. Os dois primeiros ciclos, o ciclo de geração, o ciclo Sheng, e o ciclo de controle, que tratam do equilíbrio normal entre os elementos. Mas os outros ciclos se referem a relacionamentos anormais entre os elementos. Não é? Então, o equilíbrio é afetado de forma não natural.
Olha a figura. Você já viu essa sequência de controle. Agora vamos substituir os elementos pelos órgãos do nosso corpo. Olha lá. Então você vê que o fígado controla o baço. Fígado, madeira, controla o baço, terra. O rim, água, controla o coração, fogo. O pulmão, metal, controla o fígado, madeira. O coração controla o pulmão, o baço controla o rim. A mesma coisa agora no ciclo de geração, no ciclo Shen. Assim você começa a ver como um órgão vai afetando o outro, ou pode afetar o outro. O fígado é a mãe do coração. O fígado estoca o sangue e se o sangue do fígado estiver debilitado, o coração vai sofrer as consequências. O rim é a mãe do fígado. Se o rim estiver fragilizado, o fígado vai sofrer. Existe também, né, a relação entre as emoções e os elementos. Isso também é importante. No Feng Shui, igualmente importante como na medicina chinesa. Uma pessoa propensa a ter explosões de fúria, agitação, né, certamente ela tem com certeza um desequilíbrio em madeira. A tristeza é uma emoção relacionada ao elemento metal. Então as pessoas estão mais propensas a desenvolverem problemas de pulmão. As pessoas tristes, né? Uma pessoa que tem muito medo ou tem crises de pânico, certamente tem um severo desequilíbrio do elemento água. A emoção de medo está, né, relacionada com a água. Então os rins ou a bexiga podem estar muito vulneráveis. O excesso de preocupação está relacionado ao elemento terra, então o baço, o estômago, o pâncreas vão estar sofrendo, né, ou podem estar sofrendo. Essa pessoa pode desenvolver uma úlcera, uma gastrite e ter toda a sorte de problemas estomacais, inclusive câncer. O elemento fogo está associado à alegria, normalmente, né? Obviamente, estar alegre não é prejudicial, pelo contrário, mas o excesso é. Um estado de excessivo e constante excitamento pode ser muito prejudicial. Se você observar que há um equilíbrio, que há um desequilíbrio, melhor dizendo, de madeira, por exemplo, né? Então você deve também verificar se o problema não está com o elemento mãe, no caso a água, ou se a madeira está deficiente porque está sendo controlada demasiadamente pelo metal. Por exemplo, vamos explicar isso melhor, né? Você está com um problema no fígado, que é relacionado ao elemento madeira. Convém verificar o elemento água, rim e bexiga, e o elemento metal, pulmão e intestino. Como você pode ver, todo o sistema está interconectado. Cada elemento pode sair do seu equilíbrio de 4 maneiras. Preste atenção nisso. 4 maneiras principais. A primeira forma é se o elemento estiver em excesso. Então, superage, né? Ele está superagindo sobre um outro elemento, né, ao longo do ciclo de excesso de trabalho. Olha o ciclo de excesso de trabalho mais uma vez. Aí, né? O fígado em desequilíbrio pode afetar o estômago, ou o baço, por exemplo. O baço pode obstruir a função do rim de transformar e eliminar os fluidos, né? O coração pode superagir sobre o pulmão. A sequência ou o ciclo de excesso de trabalho funciona assim. A segunda maneira de um elemento sair do seu equilíbrio é quando deficiente, né? Ele pode ser lesionado ou por outro elemento, né, ao longo do ciclo de lesão, né? Então, o fígado pode lesionar o pulmão, o rim pode lesionar o baço. Se o rim falhar e não transportar os fluidos, o baço vai ser obstruído pela umidade. Enfim, funciona assim. A terceira forma de um elemento sair do seu equilíbrio é se ele estiver em excesso, né, e consumir excessivamente o seu elemento mãe. O elemento mãe é aquele que precede o outro elemento, né, no ciclo Shen. Por último, a quarta maneira é um elemento sair do seu equilíbrio, a quarta maneira do elemento sair do equilíbrio, né, é quando ele falha ao nutrir o seu filho. Tudo está relacionado. A gente está sempre falando isso.
O próprio clima já serve como uma ótima fonte de informação. A sensibilidade de uma pessoa pode, né, ser determinada numa condição climática, pode refletir, né? Então você está num determinado clima né, e isso gera um desequilíbrio de um elemento. Por exemplo, vamos lá. Expliquei muito mal isso, vou tentar melhorar. Se uma pessoa for sensível ao vento, isso frequentemente reflete o quê? Um desequilíbrio em madeira. Está lá naquela tabela que a gente colocou. Né? O vento está associado à madeira. Olha lá, né? Está lá na tabela. Pessoas com alguma desarmonia no coração normalmente se sentem pior no calor. O calor está associado ao fogo e o fogo também está associado ao coração. A umidade afeta o baço, a secura afeta o pulmão, o frio, por exemplo, pode debilitar o rim. Existem vários métodos pelos quais a dinâmica dos 5 elementos pode ser aplicada no tratamento de doenças. Mas a aplicação do tratamento de acordo com as sequências que a gente acabou de falar é a principal. Outra forma é de acordo com os pontos de transporte, né? Mas isso já é mais por os acupunturistas e para quem usa a medicina chinesa. Eles vão achar os meridianos, né, aquele ponto lá, e vão dar aquelas agulhadas. Bem, essa é uma pequenina amostra bem simplória de como os 5 elementos, as 5 fases, se relacionam com o corpo humano. Eu não sou médico nem acupunturista, mas, como a gente falou no início, né, Feng Shui é uma técnica que é prima da medicina chinesa e da acupuntura. Né? Lembra? Eu falei que são galhos diferentes de uma mesma árvore. Eu costumo dizer que Feng Shui é a acupuntura do espaço, a acupuntura do ambiente. Feng Shui é uma maneira de aplicar a acupuntura na sua casa. Os antigos criaram vários métodos e maneiras de combater deficiências ou os excessos dos elementos nos ambientes e até mesmo nas pessoas. Mas essa informação vai ficar para uma outra ocasião. Bom, agora que você já sabe como os 5 elementos se relacionam com o corpo humano é a nossa primeira casa, né? Mas você já pode fazer muito pela sua saúde e bem-estar físico e mental, equilibrando a sua casa. A casa de tijolo que eu estou falando, né? O corpo também, né? Mas a casa de tijolos, Feng Shui, a gente vai lidar com isso. Não se engane, os ambientes interferem com a gente de uma maneira decisiva. Começa a prestar atenção. Ou então, sai por aí pela casa pendurando aqueles chocalhozinhos que esses Feng Shui moderninho aí pede para você fazer. Né? E pronto, aí fica tudo resolvido. Você acha que funciona dessa maneira? Bom, se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal e curte o vídeo para a gente. Tá? Compartilha com os amigos. Isso ajuda a gente a ficar aqui no canal. Isso ajuda a gente a continuar publicando esses nossos vídeos sobre Feng Shui tradicional, sobre as filosofias, né, sobre a metafísica chinesa. Se você quiser fazer alguma pergunta e ficou alguma dúvida, pode perguntar que a gente tenta responder o mais rápido possível, ok? Então agora, vem comigo e tenha um bom Feng Shui.